Estamos a 4 dias das eleições deste ano. As necessidades da população são urgentes em vários setores, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Tudo isso deve ser conciliado ao desenvolvimento econômico e à geração de emprego. Mas a corrupção também é tema que a população já está cansada de acompanhar. E para falar sobre como estão sendo norteados os resultados do pleito do próximo domingo, está aqui no Jornal do Meio-Dia o analista político Vinícius Araújo. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia, os colegas aqui do estúdio, também os nossos espectadores aí da TV Gazeta. O senhor acredita que se os candidatos aqui em Mato Grosso, aquele que foi eleito, cumprir pelo menos 10% do que está sendo prometido, a gente vai viver quase num paraíso, de tanto que eles prometem? É verdade, Lúcio. Vendo o horário eleitoral, dá a impressão que... E a gente sabe que eles não vão cumprir, não é? É verdade. Então, E o eleitor acredita. Assistindo o horário eleitoral, dá a impressão que seriam necessários uns 2 ou 3 orçamentos estaduais, né, para cumprir aquilo ali tudo. Só que o eleitor gosta de demagogia, né? Infelizmente, se chegar um candidato falando, olha, não vou resolver a saúde, não vou resolver a educação, só vou melhorar um pouquinho, talvez ele não ganhe a eleição, esse candidato. Então, o eleitor gosta de demagogia, infelizmente. Na reportagem do Antônio Carlos, a gente viu, no entanto, que, de acordo com o professor lá de Direito Eleitoral, que, principalmente nos candidatos ao Senado, está faltando foco no que é competência deles. Eles estão prometendo coisas que, de repente, estão fora ali do que é o trabalho deles. O senhor concorda? Em partes, né? Porque ali ele deu um olhar muito jurídico, né, das prerrogativas do senador, né? O senador ele faz tudo que o deputado faz, só que tem algumas matérias que são prerrogativas do Senado, né? Ele intensificou mais isso, a questão da Comissão de Assuntos Econômicos, da escolha de chefes de missões diplomáticas, enfim. Isso seria mais prerrogativa, né? Mas a função do senador é analisar todos os projetos de lei que vêm da Câmara, né? Que é no bicameralismo, uma casa equilibra outra casa, né? Mas a falta de foco é na questão do executivo, né? Tem candidatos a senador aí que a impressão é que ele é candidato a governador, né? Vou fazer isso, já fiz a ETA, já fiz o hospital, já fiz tudo, né? Está bastante desfocado em termos da competência, que é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Nessa questão do Senado, talvez o que faltou ali exemplificar é de que, às vezes, um senador acaba sendo um despachante de prefeito correndo atrás de emendas para depois indicar a empreiteira. Os parlamentares, de forma geral, infelizmente, eles estão virando mais corretores, assim, agenciadores de interesses, né, do que, de fato, a função de fiscalização eles deixaram para o Tribunal de Contas e o Ministério Público e a função de legislar para o Judiciário e para o próprio Executivo, né? Então, houve um esvaziamento institucional do Parlamento e acabou ficando essa função realmente de intermediação de interesses, né? Professor, pelos números que as pesquisas estão trazendo agora, os indecisos ainda podem mudar o cenário a 4 dias da eleição? Acho que no caso do Senado Federal, especialmente, sim, para pegar as eleições majoritárias, né? Que embora o deputado Wellington Fagundes esteja liderando em todas as pesquisas com uma dianteira relativamente boa, né? Mas ainda há um percentual de mais de 30% de indecisos na estimulada, né? Na pesquisa estimulada. Então ainda temos a possibilidade. E senadores existe essa característica. Se for na espontânea, esse número cresce e muito, praticamente dobra. Ele se aproxima de 50% a 60%. Então, no Senado nós temos a tradição de que o eleitor tem uma definição realmente mais próxima da data da eleição, do domingo, né? Agora, para governador, não. Para governador, esse percentual está se aproximando do percentual de 25%, que é a média de voto negativo, né? Que é o branco, nulo e abstenção. Agora, existe também, no caso da eleição de governador, um número alto de indecisos, em torno aí de próximo dos 20%. E colocando isso, eu pergunto ao senhor, aqui em Mato Grosso, a tendência dessa eleição é terminar no primeiro ou vai para o segundo turno? O que é que o senhor acha? Olha, então, realmente, mesmo para governador, na estimulada, estamos caminhando nessa faixa de 25%, né, de não voto, né, de voto negativo. Então, eu acho que a tendência maior é que se tenha o segundo turno, né? E se for decidido em primeiro, vai ser uma diferença pequena. Acho que para qualquer um dos lados não vai passar de 5%, para mais ou para menos. Mas eu vejo que a tendência grande realmente é que se tenha segundo turno, é o que alguns institutos de pesquisa estão mostrando, né? Professor, conversávamos antes do início da entrevista, o Muvuca, que está na urna, as pessoas vão poder votar nele, também pode decidir se vai ou não vai para o segundo turno até? Pode, porque o Muvuca teve sua candidatura indeferida pelo TSE, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Então ele estará na urna, o eleitor que quiser votar nele vai ser possível e os votos dele ficarão congelados enquanto não julgar o recurso dele no STF. Se for indeferido no STF também, esses votos dele serão anulados. Mas se for aceito, esses votos dele serão válidos. Se o segundo turno ou não for exatamente essa diferença dele, ele pode realmente tumultuar o processo aí nesse aspecto.
Como Daima. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Vamos esperar aí o resultado do próximo domingo. Vamos comentar. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor.